Isso porque a direção da Assembleia Legislativa do Paraná agora decidiu que vai reestabelecer, colocar disponível aí para a população as informações sobre os gastos dos deputados estaduais com as chamadas verbas de ressarcimento e também os dados dos salários dos deputados. Isso aí deve acontecer na próxima semana, pelo menos esse foi o compromisso aí da direção da Assembleia, uma confirmação que foi feita aí, levando em conta, segundo a Assembleia, um cronograma da Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais da Casa Legislativa. Uma comissão lá da Assembleia, que é justamente a mesma que tinha decidido, então, que nenhum dado deveria estar público a respeito do dinheiro que os deputados gastam. Então, muito bem, esse grupo aí foi composto para analisar as informações que ficaram indisponíveis no portal da Transparência e, segundo a direção da Assembleia Legislativa, os dados sobre os gastos dos deputados e os salários dos políticos precisaram passar por um tratamento para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A Assembleia também afirmou, que as informações sobre os salários dos servidores que já passaram por uma análise dessa comissão interna da própria Assembleia vão estar disponíveis no site a partir de segunda-feira. Já os gastos dos deputados com a verba de ressarcimento, devem aparecer aí pra gente até quinta-feira, dia 25 de agosto. Relembrando a história, são informações importantes. Verba de ressarcimento, 33 mil reais que eles têm para compensar. Apresenta a nota, recebe o dinheiro, de restaurantes, voos, posto de gasolina com combustíveis, porque em atividade parlamentar tem essa ajuda de custo de 33 mil reais, digamos assim. E aí esses dados foram retirados do ar na semana passada por uma decisão de uma comissão interna da Assembleia Legislativa. Se refere, então, à questão de telefones, também gastos com telefones, gastos com atividades parlamentares, que é a divulgação, do que o político faz enquanto está no cargo e tal. E aí, vários especialistas criticaram essa decisão, inclusive aqui na Jovem Pan News, dizendo que os deputados têm que sim prestar contas à população. Nós ouvimos, inclusive, o outro lado, o presidente da Assembleia Legislativa, e o deputado Ademar Traiano disse que eles decidiram, então, remover do ar, sem qualquer prejuízo em termos de gastos a mais por parte dos políticos, porque poderiam existir aí distorções ou alguns recortes estariam sendo feitos de maneira maliciosa em relação aos dados. E aí a decisão foi, então, em vez de responsabilizar, quem estaria divulgando de maneira inadequada, remover do ar. Aí, especialistas, então, alertaram que essa justificativa, que os deputados vinham apresentando de proteger os próprios deputados, ela estaria violando, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que isso não teria justificativa. Então, o especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, o advogado Rodrigo Pironti, destaca as explicações que foram feitas e rebate os argumentos que foram apresentados. Vamos ouvir. No meu sentir, todas as justificativas que até o presente momento eu pude observar da Casa Legislativa do Paraná não se justificam do ponto de vista legal, nem de acordo com a LGPD, nem de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Portanto, todas as justificativas dadas até o presente momento violam não apenas a Lei de Acesso à Informação, mas também apresentam critérios de irregularidade em relação à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vejo nenhum sentido, inclusive, do prazo que foi estipulado pelo ato normativo da Assembleia para esta retirada. Vamos imaginar que houvesse uma justificativa dentro de um plano de ação, o que parece obviamente não haver, é muito coincidente o prazo do período eleitoral com o tipo de dado retirado e com a necessidade de publicização destes dados no portal da Transparência. Daí, portanto, a fala do especialista aí rebatendo os argumentos que foram trazidos pela Assembleia Legislativa. Existiu uma repercussão gigantesca em torno dessa decisão da Assembleia, uma polêmica muito grande. E aí, com essa repercussão toda, o Ministério Público resolveu entrar na parada, digamos assim, resolveu apurar a situação com um procedimento administrativo. E aí também tinha dado um prazo de 10 dias para que a direção da Assembleia Legislativa trouxesse explicações sobre os motivos que decidiu, então, retirar dados sobre os gastos dos deputados do portal da Transparência. E a Assembleia disse que não tem conhecimento sobre essa cobrança e essa investigação, procedimento aí do Ministério Público. E aí, Riva? Porque a Assembleia sabe que ela estava na ilegalidade, Rafa. Das 27 assembleias que nós temos nesse país, ou lá a Câmara Distrital, no caso de Brasília e tal, só a do Paraná estava fazendo isso. Ela estava na ilegalidade. Aquele que é legislador, ele não pode ir contra a lei.
o legislador sabe que ele, em sendo figura pública e escolhendo isso para sua vida, ele perde direito à privacidade. E os gastos deles têm que ser colocados à baila. Estava contra a Lei de Transparência Nacional, a Lei de Acesso à Informação, a Constituição da República no princípio da moralidade, da disponibilização dos gastos ali, que é a publicização de atos. Estava completamente fora do legal. Ainda mais da forma que foi uma decisão, Rafa. Não foi um sistema que caiu. Foi uma decisão, decidimos tirar para não usarem contra. Foi essa a explicação que tivemos aqui. Então, estava completamente fora da realidade essa decisão. E agora voltam atrás acertadamente, não deviam nem ter ido, mas pelo menos voltam atrás, reconhecem que não era dessa forma que estava sendo feito. E se alguém... E me desculpe, se tiver ali, Rafa, um jantar de R$2.000 e a gente achar essa nota, a gente vai perguntar. A gente vai criticar. E os adversários vão usar contra. Não me faça a nota de 2.000, não me use os 33. É simples. É simples. Nós temos o direito a isso, em especial de fiscalizar e de cobrar. E quem está lá sentado naquelas 54 cadeiras sabe disso. E tem que estar pronto para aguentar o tranco. É assim que tem que ser na vida pública. É assim democracia grande, séria e plena, como é no nosso país. Segue o baile, Rafa. 11h40. Muito bem, ainda falando sobre a Assembleia Legislativa, vem aí agora um outro embate, né, entre os deputados estaduais e o Ministério Público. A gente trouxe já essa notícia ontem, mas tem novidades, porque é o seguinte: o Ministério Público resolveu questionar o trabalho daqueles assessores políticos que não batem ponto, não trabalham na Assembleia Legislativa. Junto ao Tribunal de Justiça, esse questionamento, né? E agora a Assembleia resolveu rebater, questionando essa ação do Ministério Público sobre esses chamados agentes políticos. Na verdade, são assessores aí de deputados que, em vez de bater o expediente aqui no Centro Cívico, né, Riba, ficam no interior ou em outras localidades, como se fosse um escritório regional. Só que aí não tem ponto, segundo o Ministério Público, tá? Segundo o Ministério Público, não tem informações transparentes para controlar o que é tipo de atividade profissional ou de trabalho aquela pessoa está desempenhando, está recebendo em casa, enfim. E aí, o Ministério Público procurou exatamente o Tribunal de Justiça, cobrando explicações. Só que agora a Assembleia veio rebatendo todos os argumentos do Ministério Público. Divulgou uma nota oficial dizendo que esse trabalho já é regulamentado desses assessores externos desde 2010. Que diz que foi em 2010 que criaram, inclusive, uma lei para tratar da regulamentação deste tipo de atividade, né? A Assembleia diz ainda que a lei estadual é a mesma que rege, por exemplo, esse tipo de trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Que aí você sabe que, por exemplo, um deputado federal tem na sua base, né, por exemplo, do Paraná, eventualmente aqui em Curitiba, se é a base eleitoral, ele tem a turma aqui e lá. A turma aqui e a turma lá, a equipe aqui e a equipe lá. Então a Assembleia está dizendo que os mesmos moldes que funcionam para o Senado e para a Câmara são os que funcionam aqui. E diz ainda que espera que a Justiça, né, reconheça que está tudo certo. Tem legalidade, tem legitimidade, não existe nenhuma irregularidade. E aí, ao contrário do que afirma a Assembleia, no comunicado, o Ministério Público, ele diz que não está questionando a legalidade do trabalho dos servidores externos e nem contestando a lei estadual que determina os critérios para o exercício da atividade. E sim, o Ministério Público diz que está propondo com uma ação por omissão que as informações do trabalho desses assessores externos sejam mais transparentes, ou seja, segundo o Ministério Público, é uma turma que não dá expediente na sede da Assembleia, mas em escritórios políticos pelo Estado. E aí, o Ministério Público entende que tem pouca transparência, não existe muito controle. Onde é que você acha o salário dessa pessoa? Onde é que você vê a carga horária que ela faz? Onde é que você descobre que atividade ela está desenvolvendo? O Ministério Público diz que não tem como fiscalizar, por exemplo, nem jornada de trabalho, porque não tem demonstrativo. E é isso que não são os pontos que a Assembleia rebateu. E aí nós ouvimos então o subprocurador de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público, o Mauro Sérgio Rocha, e ele comentou toda essa situação. Vamos ouvir aí.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná possui uma gama significativa de servidores públicos que não exercem as suas funções presencialmente. Esses servidores, cujos cargos são providos em comissão, estão espalhados por todo o território do Estado do Paraná. São extensões dos gabinetes dos respectivos parlamentares. Até aí, nenhuma extravagância ou nenhuma anormalidade, até porque a Assembleia do Paraná apenas reproduz aqui o que acontece em outras Assembleias Legislativas e no próprio âmbito do Congresso Nacional. Portanto, o que o Ministério Público pretende por intermédio do ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão é demonstrar que os instrumentos legais hoje existentes são insuficientes para a tutela efetiva dos princípios da administração pública. Bom, ele também disse, né, e comentou aí a questão de como é importante que a Assembleia dê transparência e aumente as informações sobre esses funcionários. É preciso saber quem são esses servidores, quais os seus endereços físicos, quais os seus endereços eletrônicos, quais as atividades por eles exercidas, como se opera a quantificação dessas atividades mediante relatórios específicos, a fim de que os órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público do Paraná, a exemplo do Tribunal de Contas, possam exercer o seu dever constitucional e, acima de tudo, para que a sociedade, conhecendo dessa situação, possa buscar esses servidores e, por igual, exercer a fiscalização decorrente do exercício elementar da cidadania. Bom, ainda nessa ação que foi apresentada ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público pede, né, algumas mudanças para melhorar a lei que trata sobre esses cargos de assessores externos da Assembleia. Entre essas mudanças, por exemplo, definição de parâmetros mínimos e um padrão de quantidade de trabalho, né? A definição, por exemplo, de uma quantidade que aquele de servidores, né, um número de servidores que possa trabalhar fora do gabinete. Quantos são? Não tem. O que fazem? O que faz? Se tem 15 pessoas? Sim. Tem uma? Tem duas? Quantas horas trabalham? Onde é que elas moram? Sim. Onde é que fica esse escritório? Então o Ministério Público está pedindo mais transparência nesse sentido, Riva. Não, e aí, Rafa? E se agora, por exemplo, o Ministério Público quiser saber, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, tá? Onde é que tá o assessor tal? Ah, não sei. Tá trabalhando? Não sei. A ideia, vamos ser bem sinceros aqui, é evitar funcionário fantasma, Rafa, de gente que ganha e não faz nada. A ideia é essa. Entendeu? De gente que ganha e não dá expediente, que é o dinheiro que a gente paga. É acabar com essas possibilidades. Depois você vai atrás, aparecem uns escândalos. Quem é esse funcionário aqui? Nunca apareceu aqui? Eu tô empregado na Assembleia, nem sabia? É, exatamente. Tem o caso que os funcionários nem sabem que são funcionários, não é verdade? E é justo, gente. E eu acredito, e tá muito correto aí o procurador quando ele fala isso, ó. Não estamos questionando a lei. Nós estamos questionando a forma de aplicar a lei. Como é que se mede? Como é que se mensura? Onde está? Quem foi? O que fez? Quando fez? Que horário? Coisas que nós aqui, por exemplo, dentro da nossa RIC TV Record a gente faz. Você dentro da sua empresa aí você faz. Como é que está medindo o trabalho? Ah, é a distância. Então coloca o momento que acessou o e-mail, o momento que fechou. As empresas hoje estão fazendo a vida das pessoas que trabalham à distância virar um verdadeiro reality show. O tempo inteiro monitorados, não podem sair da frente do computador. É assim que está acontecendo. O que o Ministério Público quer é que a Assembleia Legislativa faça a mesma coisa. Dê possibilidade de mensuração e fiscalização. Até, por exemplo, se algum dessas pessoas sai, Rafa, e processa a Assembleia. E aí? Como é que vai provar? Como é que se defende a Assembleia? Que a pessoa, se você não tem como mensurar, Rafa, ela põe o que ela quiser. E você que prova o contrário. Entende? Essa é a grande dificuldade, né? É ponto. Controle de ponto e atividade. Há tecnologia para isso disponível. Que usem. Pronto.